Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Aprendendo a orar com a vida de Jesus. Esse é o tema da nossa série que temos meditado nos nossos cultos de oração. E em nossa última mensagem, nós começamos a olhar para o conteúdo da oração de Jesus nessa ocasião de sua estada no Getsêmani. Nós aprendemos que no Getsêmani, isto é, em nosso lugar à parte para a oração, a nossa oração deve ser condicionada à vontade de Deus. Em nosso lugar à parte para a oração, a nossa oração deve ser condicionada à vontade de Deus. Irmãos, eu comecei a escrever a introdução para essa mensagem e quando eu me vi, eu já estava tecendo outras considerações que seriam adendos à mensagem anterior que ministramos na quarta-feira passada. Seriam adendos àquela mesma ou aquele mesmo tópico de que a nossa oração deve ser condicionada à vontade de Deus. Então, essa meditação, a meditação de hoje, traz consigo, eu diria, outras considerações acerca da condicionalidade das nossas orações, por ocasião de estarmos no Getsêmani, em nosso lugar à parte para oração. Jesus orou para que, se possível, no texto que acabamos de fazer a leitura, lhe fosse poupada aquela hora, contudo, que não fosse como ele queria, mas que fosse como o Pai queria. Observe, Jesus orou para que a vontade de Deus fosse estabelecida, e essa deve ser também a nossa perspectiva na oração. Que não seja como nós queremos, antes que seja como Deus quer, que seja de acordo com a vontade dEle. Como nós vimos, irmãos, as Escrituras afirmam que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas tal perspectiva ou tal visão deve ser considerada à luz de uma perspectiva divina, o que significa dizer que bondade, perfeição e agradabilidade da vontade de Deus nem sempre coadunará com a nossa perspectiva. Nem sempre será bom para nós, nem sempre será agradável para nós, nem sempre será perfeito para nós, ou pelo menos não segundo a nossa perspectiva. Deus estabelecerá a sua vontade com a marca da bondade, com a marca da agradabilidade e com a marca da perfeição, mesmo que isso contrarie o nosso querer. Isso envolve a confiança que temos de que Deus está regendo os nossos passos, de que Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Deus está regendo todas as coisas em sua soberania. Irmãos, nós não estamos em uma jornada à parte da direção ou regência de Deus em nosso caminhar. Nós não fomos entregues à nossa própria sorte. Nas palavras de Davi, no Salmo 25, e verso 12, ele diz: ao que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher, no caminho que deve seguir, no caminho que deve trilhar. Aquele que teme a Deus, Ele dirigirá os seus passos, Ele regerá o nosso caminhar. Assim, irmãos, associada à nossa confiança em Deus, nós precisamos desenvolver a perspectiva de dependência nele, que em sua soberania, em sua bondade e em sua sabedoria está dirigindo as nossas vidas.
Logo, nós precisamos orar dizendo: ó Deus soberano, bondoso e sábio, guia os nossos passos na direção da tua vontade. Não seja como nós queremos, se o nosso querer não reflete o teu. Seja como o Senhor quer, mesmo que o teu querer não reflita o que queremos. Se o nosso querer não reflete o teu, faça-se o teu ao invés do nosso. É a oração conveniente para fazer. Nós precisamos dizer: Deus, nós confiamos e dependemos na tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, se não para nós, sempre o será para ti. Então cumpra em nós, Senhor, o que é o teu querer. Deixe-me perguntar: você está disposto a fazer essa oração? A dizer: Senhor, cumpra em mim o teu querer, faça a tua vontade. Bem, é isso que nós inferimos da oração que Jesus faz. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. É evidente, irmãos, que desde a entrada do pecado no mundo, fazer essa oração não é algo natural. Não é algo que o nosso coração o faz de caráter voluntário e de caráter prazeroso. Não, fazer essa oração dizendo: Senhor, não seja como eu quero, e sim como tu queres, é algo difícil. Isso porque nós não temos uma predisposição natural para declarar a nossa confiança, a nossa dependência e, sobretudo, o nosso contentamento no estabelecimento da vontade de Deus sobre nossa vida, visto que muitas vezes nós consideraremos o estabelecimento da vontade de Deus sobre nossa vida como que contrariando a nossa perspectiva e expectativas. Nós queremos que Ele faça o nosso querer. A nossa tendência é buscar aquilo que nos agrada, aquilo que enche os nossos olhos, aquilo que nos dá prazer, aquilo que agrada o nosso coração, é o que nós queremos. Daí a nossa presunção de querer dar a Deus uma agenda de realizações que culminaria na nossa plena satisfação. Se pudéssemos, diríamos: Deus, toma isto aqui que eu escrevi, um plano de realizações para minha satisfação. Um plano de realizações da parte de Deus que culminaria automaticamente num senso de plenitude em meu coração. Em nossa presunção, nós por vezes dizemos: ah, se Deus fizesse o que almejo, com certeza seria uma maravilha. Já pensou se Deus fizesse assim, assim e assado? Nós atribuímos ao nosso querer que, uma vez concretizado, nós seríamos envolvidos num senso de satisfação plena em nossa vida. E eu diria: que presunçosos nós somos. Ó, que engano traduz o coração hedonista, o coração que só busca o seu próprio prazer. Que engano traduz um coração hedonista que vive em busca de prazer pessoal, muitas vezes desconsiderando esse princípio inferido da oração de Jesus, de que o que deve ser estabelecido é o que Deus quer e não o que nós queremos. Irmãos, por que somos tão tardios para entender que muitas vezes em nossa frustração está o estabelecimento da vontade de Deus para a glória dele, logo para nossas vidas? Por que demoramos tanto a entender isso? Nós ficamos levantando questionamentos, indagações, conjecturas sobre o porquê de Deus não ter nos atendido conforme o que lhe pedimos, conforme o que esperávamos que Ele fizesse, conforme o anseio que tínhamos e apresentamos diante dEle. Ficamos questionando isso. A nossa insensatez é tamanha que chegamos ao ponto de atribuir a Deus status de sádico, ou seja, como se Ele tivesse prazer em nossa dor, prazer em nosso sofrimento, visto que Ele não nos concede aquilo que aos nossos olhos seria fonte de alegria, seria fonte de satisfação. Então dizemos: Deus só pode estar brincando comigo.
Deus talvez não seja tão bom quanto eu pressupunha ser, posto que Ele não está fazendo aquilo que eu imaginava. Irmãos, misericórdia. Isso é contrário a Deus. Então, se você está aqui e tem tido essa perspectiva, olhando para a circunstância que você está passando, de atribuir a Deus uma espécie de sadismo, de Ele ter prazer no seu sofrimento, você está precipitado. Porque isso é contrário à natureza essencial de Deus. Note que o que você está passando pode ser resultado direto de um mundo caído, o que nos traduz então a passividade de sermos envolvidos em circunstâncias adversas, porque circunstâncias adversas fazem parte de um mundo caído. Enquanto estivermos na esfera dessa vida, nós vamos enfrentar lutas, dificuldades, seremos envolvidos em intempéries, tribulações diversas, enquanto estivermos aqui. Parece que desenvolvemos o que eu denomino de síndrome do jardim do Éden. É o senso de viver aqui como se estivéssemos no paraíso. Não estamos no paraíso. Estamos num campo de batalha pela fé. E por causa da nossa fé, seremos perseguidos pelo diabo, seremos perseguidos pelo mundo. Jesus disse: se o mundo me odiou, também odiará a vós outros. O que esperar desse mundo mau e caído, se não lutas, tribulações e aflições? Assim, enquanto neste mundo seremos envolvidos por circunstâncias adversas, mas mesmo essas estão debaixo da regência de Deus, estão debaixo da provisão ou permissão da vontade de Deus para a nossa vida. Sim, irmãos, Deus pode, e as Escrituras atestam isso, que Ele o faz. Deus provê situações, circunstâncias difíceis para o seu povo, não porém para realizar-se no sofrimento do povo, antes para que por meio disso, de tais condições, tenhamos o nosso coração provado, tenhamos o nosso caráter trabalhado e então o nosso relacionamento com Ele amadurecido. Deus usa circunstâncias adversas para moldar a nossa vida na presença dEle. Por exemplo, você deve lembrar de Deuteronômio capítulo 8, quando Deus diz àquela geração que estava prestes a adentrar a terra prometida. Deus diz que eles deveriam se recordar do caminho pelo qual o Senhor havia os guiado pelo deserto nos últimos 40 anos. Então Deus destaca o propósito de assim o fazer. Porque Deus guiou o seu povo por 40 anos no caminho do deserto. Ele fez isso, diz o texto, para que o povo fosse provado. Deus os guiou, o texto diz, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava em teu coração, se de fato guardarias os meus mandamentos. Foi o que Deus disse para aquele povo. Eu os guiei 40 anos para te provar, para te humilhar, para saber o que estava no teu coração, para ver se vocês realmente guardariam os meus mandamentos. Deuteronômio capítulo 8, verso 2, afirma isso. E o versículo seguinte a esse acrescenta dizendo: Ele te humilhou e te deixou ter fome. Já imaginou isso? Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam. E olha o que vem depois disso, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Irmãos, o que eu acho interessante é que, apesar das dificuldades que o povo teve que passar, dificuldades providas pelo próprio Deus, note, Deus sempre destaca que as dificuldades que o povo enfrentou foram dificuldades assistidas. Eu acho isso simplesmente fantástico. Irmãos, Deus não abandonou o seu povo no deserto, entregando a própria sorte. Antes, adversidades que eles enfrentaram
foram estas providas por Deus e por Ele assistidas, acompanhadas de livramento e de provisão. Deus não simplesmente proveu a adversidade, os entregando à própria sorte. Deus proveu a adversidade, mas proveu o livramento. Deus estava com eles em todo ponto, em todo lugar que iam e em toda luta que passavam. Agora eu pergunto a você, por que você está desenvolvendo essa perspectiva revoltosa em seu coração, diante da adversidade que por ora você está enfrentando? Porque você está desenvolvendo em seu coração, alimentando um pensamento de que Deus parece ter abandonado você em meio à sua angústia. Eu diria, olhe novamente, e você verá que a sua dificuldade tem sido por Ele assistida. Que você não está sozinho, você não está sozinha. No deserto, o povo teve fome, mas desfrutou da provisão. Uma provisão que jamais imaginavam desfrutar. O maná, que era a providência de Deus para suprir a necessidade. Pelo contrário, esse povo murmurava, dizendo a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Por que não nos deixou lá? Porque lá pelo menos tínhamos pão a fartar, enquanto aqui estamos a perecer. Você nos tirou do Egito para nos fazer morrer nesse deserto. Sabe por que essa perspectiva? Porque eles se sentiam sozinhos. Imaginavam que estavam desamparados, entregues à própria sorte, como se Deus houvera se ausentado deles. E quando desenvolvemos essa perspectiva, somos dados à murmuração. Quando não enxergamos Deus aos nossos olhos, quando somos insensíveis, nós não conseguimos atentar que nossas lutas são por Deus assistidas. Esse povo não atinou que estava sendo provado, e em cada prova, eles desfrutavam da provisão de Deus. Eles tiveram sede, mas desfrutaram da provisão de fontes que jamais imaginavam. Esse povo teve sua sede saciada a partir de uma fonte que era considerada improvável. A água salgada foi transformada em água doce. Posteriormente, quando imaginavam que morreriam de sede, Deus faz da rocha jorrar água. O que é isso? Fonte improvável. O que é isso? Deus assistindo o seu povo. Mesmo sendo uma situação adversa que pela vontade dele, ele estabeleceu. Deus tinha um propósito. Irmãos, Deus tem prazer em ser glorificado em sua provisão, de modo que haverá circunstâncias em que olharemos à nossa volta e consideraremos a provisão como sendo improvável pelo que está ao nosso alcance, assim como aquele povo lá no deserto considerou. De onde comeriam? De onde beberiam? Aquele que é soberano, poderoso, bondoso e sábio, sempre nos assiste em nossas aflições. E o que é impossível para nós, nunca será impossível para Ele. Eu lembro daquela multidão que ouvia Jesus e o tempo foi passando, o dia terminando, e aquela multidão faminta, Jesus diz a seus discípulos para eles mesmos darem de comer à multidão. Os discípulos dizem: mas nós não temos de onde pegar, nós não temos de onde comprar, não temos como suprir essa necessidade. Eles tinham apenas alguns pães e poucos peixes. E foi o suficiente para Jesus multiplicar e prover a necessidade daquele povo e através daquela multiplicação ser glorificado. Naquele texto de Deuteronômio capítulo 8, Deus provando o seu povo e mostrando que era uma dificuldade assistida, ouça o que Deus diz: nunca envelheceu a tua veste, nunca inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe o que é isso?
provação assistida. Deus proveu e Deus mesmo assistiu. Deus estava com o seu povo em meio à provação que ele mesmo provera com um propósito: ser glorificado e conduzir o seu povo a considerar a palavra que procedia da boca dele para ser observada. Foi, pois, a vontade dele estabelecida para conduzir o seu povo à observação da sua própria palavra. Novamente, por que esse sentimento de você estar sozinho em meio à tribulação? Por que esse pensamento de que Deus teria lhe abandonado? Você ainda não aprendeu que adversidades podem ser provisão de Deus, segundo o propósito que Ele tem de trabalhar a sua vida na direção da glória dEle? Talvez a exemplo do que Ele fez com o povo no deserto. Deus está provando onde está o seu coração. Ele te humilhou e te deixou passar fome para saber onde estava o teu coração. Foi o que Deus disse do seu povo, e talvez Deus está usando essa circunstância para provar onde está o teu coração. Será que você ainda não aprendeu que adversidades por Deus providas são todas por Ele assistidas e sempre de propósitos imbuídas? Adversidades por Deus providas são sempre por Ele assistidas e de propósitos imbuídas, envoltas, mergulhadas em propósito que Ele estabelece segundo a sua soberania, segundo a sua bondade, segundo a sua sabedoria, para a glória dEle. Então não desanime, não se revolte, não atribua a Deus status de inconsequente, como se Ele tivesse entregado você à sorte, como se você estivesse sozinho, abandonado em meio à luta. O Senhor é contigo. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual é o dia que Ele fica ocupado demais e vai atender outro e nos deixa só? Qual é o dia que Ele cansou de nós e desistiu de nós? Ele está conosco todos os dias. Logo, Deus tem visto a minha angústia. Deus tem visto a sua angústia, a angústia da sua alma. Deus tem visto as lágrimas que rolam do seu rosto. Deus tem visto os seus joelhos dobrados na presença dEle, clamando, apresentando diante dEle os seus temores. E mesmo que você não entenda e nem perceba hoje, Ele está assistindo sua luta, e com certeza a sua luta concorrerá para a glória dEle, daquilo que Ele tem estabelecido para a sua vida. Eu tenho certeza de que Deus está falando ao seu coração por essa pregação. Considere as palavras de Tiago, em Tiago capítulo 1, versos 2 e seguintes, quando ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais íntegros e em nada deficientes. O que acontece é que, por vezes, a adversidade, a provação, traduz a nós o senso de derrota, traduz a nós frustração. É que não estamos com a perspectiva correta. Pare um pouco e considere que Deus está trabalhando em sua vida a partir dessa luta. Ele será glorificado nisso. A provação da sua fé, uma vez confirmada, vai produzir em você perseverança, que é a capacidade de permanecer firme apesar das maiores adversidades que se interpõem no nosso percurso, em nossa jornada de fé. E por que temos que ser provados? Tiago diz aí no texto: devemos ser provados para que sejamos perfeitos, para que sejamos íntegros e em nada deficientes. Irmãos, a provação da nossa fé é uma bênção,
ela glorifica a Deus, ela nos conduz a desenvolvermos mais a nossa fé, ela é uma ferramenta do Senhor, aperfeiçoando o nosso caminhar na presença dEle, ela é a vontade do Senhor para gerar em nós integridade, isto é, completude, sermos quem Ele quer que sejamos. É isso que a provação faz. Assim, irmãos, devemos olhar para as provações que passamos, nas palavras de Tiago, como tendo motivo de toda alegria. É Deus cumprindo o querer dEle. É Deus fazendo a vontade dEle. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, vidas sem adversidades, sem qualquer dificuldade, não produz maturidade. Não conduz à integridade. Então seja como o Senhor quer, não como eu quero. O que eu quero uma vida sem adversidade. Eu quero uma vida sem dificuldade. Mas não seja como eu quero. E seja como o Senhor quer, uma vida marcada pela provação. Porque a provação, uma vez confirmada, produz perseverança. Irmãos, eu fico pensando o que Deus considera quando olhamos para o estabelecimento da sua vontade e esta nos deixa frustrados. Como Deus se sente? Como Deus fica quando olhamos para o estabelecimento da sua vontade e nos posicionamos como frustrados, como que insatisfeitos por não sermos beneficiados por essa vontade? Irmão, será que não nos ocorre ao coração que essa perspectiva se constitui arrogância de nossa parte? De querermos que seja feita a nossa vontade antes da vontade de Deus? Que prepotência é essa? Que precipitação é essa da nossa mente? Não nos ocorre que, agindo assim, nós estamos indo na contramão da dependência nele? De confiarmos que em sua soberania, bondade e sabedoria, Ele está fazendo todas as coisas, tendo em vista a sua glória, o que inclui não fazer a nossa vontade segundo o propósito que Ele tem estabelecido? Irmãos, Deus sabe o que está fazendo, e Ele sempre faz. Ele sempre faz conforme o seu querer. Ele é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Ele é bom. Ele é sempre soberano, Ele é sempre sábio, e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Irmãos, Deus jamais age por impulso. Deus não é precipitado em sua vontade, como se não soubera em que as suas decisões poderiam resultar. Ele sabe o que está fazendo, e isso, claro, inclui tudo que Ele faz contrariando o nosso querer. Ele tem os seus propósitos para isso. E sua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. A questão é, realmente confiamos que Deus está regendo os nossos passos? Realmente confiamos de que Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem? Nós realmente confiamos que Deus, em sua soberania, bondade e sabedoria, está dirigindo nossas vidas? Irmãos, se realmente cremos em sua soberania, bondade e sabedoria, nós podemos confiar. E se realmente confiamos, nós podemos descansar, de modo que, a exemplo de Jesus, nós diremos: ó Deus, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Não, irmãos, Deus não está brincando com os nossos sentimentos. Deus não está pregando uma peça em nós, como nós podemos concluir. É antes que Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe do tempo e sabe o modo de agir, bem como aquilo que concorre para o nosso bem ou não. Por vezes, aquilo que consideramos que seria bom para nós, na verdade, se Deus permitisse que fosse levado a termo, nós veríamos o prejuízo que isso causaria a nós, a nossa fé, a nossa vida, ou mesmo aqueles que estão à nossa volta.
Mas Deus, em sua soberania, bondade e sabedoria, não permite que seja feito, para que a vontade dele seja estabelecida. Deus sabe o que está fazendo. Por isso, que seja feita a vontade dele, que seja como ele quer e não como eu quero, se o que eu quero não é aquilo que ele quer. Algo que eu gostaria de destacar é a disponibilidade de Jesus para fazer a vontade de Deus. Ele diz, não seja como eu quero, mas como tu queres, e nisso Jesus demonstra disposição para aceitar, conformar-se à vontade de Deus. A sua relutância, se é que podemos denominar assim, a sua vontade de não beber aquele cálice, caso houvesse outra forma de o propósito de Deus ser estabelecido, era motivada, como nós consideramos, por não querer suportar a quebra, ainda que em caráter temporário, da comunhão que tinha eternamente na Trindade, para levar sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele leva sobre si a nossa culpa, o nosso pecado. O Senhor fez cair sobre ele. Quando estamos dispostos, de fato, a fazer a vontade de Deus, há em nosso coração o prazer para nos conformar à vontade dele. Então deixe-me perguntar, quanto você está disposto a fazer a vontade de Deus, ou para se contentar na vontade dele estabelecida? Por vezes, irmãos, por tão pouco fazemos a nossa vontade e rejeitamos a vontade de Deus. E aqui eu me refiro à esfera da vontade de Deus que ele nos revelou nas Escrituras. Quantas vezes nós temos agido em desconsideração para com a vontade de Deus, em virtude de querermos fazer a nossa própria vontade? Quantas vezes? Irmãos, nós somos terrivelmente egoístas. Nós focamos em nós, a nossa tendência, a tendência da nossa natureza pecaminosa. A nossa inclinação é para buscar o nosso querer, é para dizer, Senhor, faça a nossa vontade, faça a minha vontade, Senhor. Faça da minha a tua, e tudo será maravilhoso. Em João 4:31, os discípulos disseram a Jesus, Mestre, come. É como se eles dissessem, Jesus, tu já tens trabalhado tanto, tu estás tão ocupado que nós não o vimos comer, para um pouco e venha se alimentar. Jesus então diz para os seus discípulos, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Os discípulos questionaram entre si, dizendo, teria alguém porventura trazido comida e nós não sabemos? Jesus então respondeu a eles que comida era essa. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa era a comida de Jesus, a vontade daquele que o enviou para realizar a sua obra. Irmãos, essa resposta nos ensina que a disposição por fazer a vontade de Deus tinha preeminência na vida de Jesus. Seu anseio espiritual sobrepujava os seus anseios físicos. Suas necessidades físicas, em outras palavras, a sua escala de prioridades, começava com fazer a vontade de Deus. Quando eu considero isso, irmãos, eu confesso, eu me envergonho da mediocridade que expresso em minhas próprias afeições espirituais. De como me preocupo e me ocupo sobremaneira com as coisas dessa vida e negligencio questões que dizem respeito à vontade de Deus. A comida de Jesus, isto é, aquilo que lhe sustentava, que lhe dava razão de existir, era fazer a vontade de Deus. Que apreciação tinha Jesus pela vontade do Pai. Faça-se a tua vontade. Irmãos, quanto apreciamos a vontade de Deus, quanto a estimamos, sem apreciação e sem estima, isto é, sem valorização, não há disposição, nem para compreendê-la, muito menos para colocá-la em prática.
Em Efésios 6 e versículo 6, Paulo diz que os cristãos efésios deveriam de coração fazer a vontade de Deus. E naquele contexto falava da necessidade de os servos obedecerem aos seus senhores, não somente à vista, mas deviam antes servir como ao Senhor de todo o coração, não para agradar homens, mas para agradar Deus. Irmãos, nós precisamos fazer a vontade de Deus, não em uma simples dimensão externa que agradamos os olhos dos homens, que damos aos homens satisfação, mas sobretudo fazer a vontade de Deus partindo de uma dimensão interna que é o nosso coração comprometido com a vontade dEle. Eu não sirvo de aparência, mas pelo que brota no meu coração um desejo e um compromisso de fazer a vontade de Deus. Como Davi, irmãos, nós precisamos declarar, ele diz no Salmo 40, versículo 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, dentro do meu coração está a tua lei. Agrada-me fazer a tua vontade. Que declaração maravilhosa. Davi diz que se agradava em fazer a vontade de Deus. Irmãos, isso só é possível a um crente cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele tem prazer, ele se agrada em fazer a vontade de Deus. Um coração marcado pelo temor a Deus. Um olhar cheio da perspectiva celestial. Uma vida marcada pela comunhão com Deus. Tal pessoa, com certeza, agrada-se em fazer a vontade de Deus. Responda-me, você tem prazer em fazer a vontade de Deus? Você tem orado dizendo, Senhor, faça a tua vontade. Se você tem prazer em fazer a vontade de Deus, sua vida tem a marca da santificação. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, ele escreve, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Uma vida disposta a fazer a vontade de Deus tem a marca da santificação. Então, você tem guardado os seus olhos, você tem guardado a sua mente, você tem guardado o seu corpo, os membros do seu corpo já foram consagrados como instrumentos de justiça para a glória de Deus. Se você tem prazer na vontade de Deus, você se santifica. Se você tem prazer em fazer a vontade de Deus, sua vida tem a marca da gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo disse, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma vida marcada pelo lamento, pela murmuração, pela insatisfação, pelo descontentamento, não é uma vida que tem prazer em fazer a vontade de Deus. Mas quando alguém é cheio do Espírito Santo, mesmo na luta, mesmo nas adversidades, mesmo nos dardos inflamados do maligno, mesmo nos tropeços, tal pessoa ainda vê em seu coração prazer em ser grato ao Senhor. Você tem prazer em fazer a vontade de Deus? Se tem, em sua vida tem a marca do testemunho que promove a beleza do Evangelho. Ouça o que Pedro diz em 1 Pedro 2,15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer os ignorantes. E no contexto, Pedro estava dizendo que a atitude dos irmãos deveria contrariar as falsas acusações que a eles eram destinadas. Eles deveriam viver de tal modo, tendo a marca da bondade nos seus atos, que quando as pessoas os acusassem, fossem contrariadas pela perspectiva prática da vida que desenvolviam. É assim que vive alguém que quer fazer a vontade de Deus, promovendo beleza ao Evangelho de Cristo na prática. Você tem prazer em fazer a vontade de Deus? Se você tem, sua vida tem a marca da renúncia. Renunciar é a atitude prazerosa, ou a atitude de abster-se, de algo prazeroso, quando este algo prazeroso contraria o que é a vontade de Deus. Lucas 9:23, Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que é isso? É renunciar, negar a nós mesmos. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então você recebe uma cantada, você é casado e você renuncia. Então o site está
a um clique e você não vai clicar para entrar e ver pornografia. Por quê? Porque você renuncia, porque agrada-se em fazer a vontade de Deus. E esse agradar-se sobrepuja ao prazer efêmero, temporário, que a pornografia ou outro pecado qualquer possa lhe traduzir. Por quê? Porque o seu coração está cheio de prazer em fazer a vontade de Deus. Então, quando no seu coração você se sente tentado, a sua postura é dizer: não, eu quero fazer a vontade de Deus, não a minha. Você tem prazer em fazer a vontade de Deus? Isso resultará inevitavelmente em negar a você mesmo, em renunciar aos prazeres da carne para fazer a vontade dele. Você tem prazer em fazer a vontade de Deus? Que maravilha! Há uma promessa maravilhosa para aqueles que assim vivem. 1 João 2, e verso 17 diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A vontade de Deus parece para a nossa carne resultar em prejuízo. Eu deixo de desfrutar do prazer que este mundo poderia promover. Mas quando eu sujeito isso ao crivo da eternidade, eu lembro que o prazer daqui é temporário, ele é efêmero, ele é passageiro. Eu lembro da decisão de Moisés, que o escritor aos Hebreus disse que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele rejeitou os tesouros do Egito, porque considerou muito maior recompensa o sofrer com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Não se entregue, não vale a pena. Seja firme, faça a vontade de Deus, não a sua. Não se deixe envolver pelo coração egoísta que quer a realização dos seus anseios antes da vontade do Senhor. Então, diante dessa promessa maravilhosa de que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, aquilo que Jesus afirma ao ensinar seus discípulos a orar faz todo sentido. Ele disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó Deus, faça-se a tua vontade. Seja como o Senhor quer e não como eu quero. É assim que eu devo ir ao Getsêmani orar. É assim que eu devo viver. Não seja como eu quero, e sim como o Senhor quer. Ministério de Louvor, venha à frente, por favor. Nós vamos repetir o cântico maravilhoso que entoamos no início deste culto. E dessa vez eu vou pedir que você fique no seu lugar para cantar essa música completa. Nós vamos adorar a Deus entoando esse cântico. Penso que esse cântico é o resumo do que eu acabei de pregar. Regozija em Deus. Deus nada faz sem um plano ou razão quando prova seu povo e lhe dá formação. Dá graças a Deus quando o teste se faz, em trevas nos dá sua paz. Então regozija em Deus que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás. Vamos adorar o nosso Deus fazendo essa declaração. Deus
as trevas à frente se põe, eu olho pra cruz que o Calvário expõe, submeto-me ao Mestre, não olho pra trás, a paz vem e o medo desfaz, regozija em Deus, que erros não faz, Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois há de provar, purificar, qual ouro então serás. Sim, posso ver, provações vêm de Deus, em amor fortalece e limpa os seus. Meu Pai sempre faz o melhor, sim, eu sei. Eu limpo, mais frutos darei. Sem os instrumentos, só as vozes. Que erros não faz, Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então será. Irmãos, nós já estamos chegando ao término do nosso culto ao Senhor. E antes de terminar, eu tenho dois avisos. O primeiro